Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos ler a palavra de Deus. Nós estamos no culto de ensinamento. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo número 14, o versículo 25 até o versículo de número 35. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas. O capítulo é o 14 e o versículo do 25 ao 35. Quem achou, diga amém. A palavra nos diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai, e a mãe, e a mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qualquer de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo a guerrear, a peleja contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda um embaixador e pede uma condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Nós começamos a meditar sobre essa parábola na semana passada. E é uma parábola que nós não podemos ignorar. Obrigado, Valdes. Deus abençoe. Nós temos visto que não é bom ser cristão como a Bíblia diz. Poucas pessoas querem ser cristão como a Bíblia diz. Existe uma palavra que é moda, que se chama religiosidade. As pessoas, quando elas não gostam de alguma coisa que é certa, elas falam: não, mas isso é uma religiosidade. Deus só quer o coração. E essa expressão que Deus quer o coração é uma expressão verdadeira, só que mal utilizada. Ele quer um coração verdadeiro. Ele quer um coração santificado. Ele quer um coração quebrantado. E nós temos vivido dias que o cristianismo parece que virou uma coisa barata. É assim, quando você não tem mais esperança, vem. Não, você tem que vir enquanto tem esperança. Tá bom que quando acabar o cristianismo te recebe, mas nós não podemos ficar brincando com o cristianismo achando que ele é um momento só de vir. E nós temos nesses dias lido esse texto, onde Jesus vai falar do que é ser um discípulo dele. E quando você lê, parece que a gente não está lendo, porque a gente não liga. Ele está dizendo o seguinte: se você amar mais o seu filho do que a mim, você não pode. Não é que você talvez seja. Ele diz claro: você não pode ser meu discípulo. E quanto pai ama mais o filho do que a Deus? Porque não está ensinando para o filho a palavra de Deus. O filho faz o que quer. E ele diz: não, mas vai ter o tempo dele. Não, a Bíblia diz que o pai tem que ensinar a palavra para o filho. Não, mas meu filho quer, eu tenho que fazer a vontade dele. E aí você, para fazer a vontade do seu filho, você deixa de fazer a vontade de Deus. Então você não pode ser seu discípulo. Ele vai continuar dizendo que qualquer que não levar a sua cruz e não vier atrás dele, não pode ser seu discípulo. E nós falamos na semana passada um pouco sobre essa questão de aceitar a Bíblia inteira. Quando a gente às vezes assiste algumas pregações para poder... Eu tenho muita dificuldade de assistir os pregadores modernos, né? Eu assisto David Wilkerson, são pessoas que já morreram até. São bem antigos, coisas que... Porque eles não tinham interesse de ser aplaudido, eles não queriam ter o Instagram bombando, o Facebook, o YouTube. Eles pregavam.
E na minha vida tem um pastor João Bosco que era um pastor muito mal falado enquanto era vivo. É muito religioso. Quando morreu, virou o melhor pastor que a cidade já teve. É como se fosse Jeremias. Jeremias pega 40 anos, ninguém se converteu. Às vezes eu falo para Deus, né, Senhor, não deixa eu ser Jeremias, não. Quando Jesus pergunta quem é, no comentário diziam assim, ele é Jeremias. Um homem que ninguém se converteu com ele pregando. Quando Jesus começou a pregar, falaram que Jesus era Jeremias. Perceba que mesmo estando tão longe, o Espírito era o mesmo e Jeremias pregava como Jesus pregava. O que Jesus pregava? A verdade. E nós temos que nesses dias pedir para ter um direcionamento de Deus para pregar a verdade, mas para amar a verdade, irmãos. Jesus diz que a volta de Cristo vai ser como nos dias de Noé. E isso está virando verdade, eu falo de mim. Porque às vezes você tem que parar um pouco de conversar com as pessoas e conversar com Deus. Tem que deixar um pouquinho de mandar mensagem no WhatsApp e tem que orar. E a gente está vendo que, escute uma coisa, o surdo não ouve. O cego não vê. Quem está cego espiritualmente, surdo espiritualmente, você pode falar o que quiser. Você pode falar, não. É verdade. Eu sei. Volta para a igreja, eu sei. Tem que voltar, né? Mas eu preciso voltar. Porque o cego não vê. O surdo não ouve. E aí nós precisamos voltar a entender que tem coisas que é jejum e oração. Mas só vai fazer isso quem é discípulo de Jesus. E nessa parábola, Jesus traz uma mensagem dizendo o seguinte: não é para qualquer um. Essa é uma mensagem que, quando você lê o texto, se você lê com o coração verdadeiro, você fala isso aqui ele está fechando um monte de porta. Aqui ele está dizendo que se você não fizer o que ele está falando, você não pode ser discípulo dele. Não, mas eu estou vindo. Não, não é. E nós vamos meditar um pouco mais à frente. Eu queria hoje entrar nessa parte. A gente falou muito na semana passada, mas eu quero falar um pouquinho sobre a responsabilidade de ser um discípulo. E aí é onde você pega do versículo 28, onde Jesus vai trazer um pouquinho sobre o que é ser um discípulo. Onde ele vai dizer que ele usa dois exemplos, ele usa uma construção e ele usa uma guerra. Ele diz, qual homem antes de começar a construir, olha o que Jesus está falando aqui. Por isso que às vezes eu não tento mexer com esse negócio de emocional, isso aí deixa para os coach. Na hora de perguntar se alguém quer aceitar Jesus, tem que ser duro. Isso aqui não é brincadeira, não vem para cá com emoção não. Percebe o que você quer fazer. É o que Jesus está falando aqui. Antes de começar a ser um cristão, olha o que é o ser um cristão. Espera aí, antes de você construir a casa, você vai ter o alicerce, vai gastar bastante. Mas tem as paredes, tem o telhado, tem o acabamento. Quem tem casa aí sabe, gasta, não gasta? Para manutenção. Jesus está falando o seguinte, esse evangelho, ele tem um certo padrão. E se você não tem vontade de seguir esse padrão, não entre. O Jesus está falando o seguinte, se você não quer ser fiel na vida financeira, na vida espiritual, na vida moral, não seja crente. Não aceite Jesus. Olha o que ele está querendo dizer. E nós às vezes não entendemos. O que é um discípulo? É alguém que segue o caminho que o mestre ensinou. Esse é um discípulo. E se você perguntasse o que é ser discípulo, abre sua Bíblia comigo, por favor. Mateus capítulo 11, versículo de número 29. Tem um texto que todos nós conhecemos, não é isso? Jesus fez um convite, quando ele disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis, vocês colocaram o versículo de número 29, vocês colocaram 28, né? Volta no 28, por favor. Não, 29. Será que eu marquei errado? 30. Peraí, estou lendo errado? Será que eu estou tão cansado assim? Não, Mateus 11, 29, é esse mesmo. Pode colocar ali, por favor.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Isso daqui, irmãos, olha, por isso que eu não me animo muito quando tem evento. Eu não me animo com evento. Vai chegar aqui o semideus do Brasil, vai todo mundo ver o semideus pregar. Vai chegar a rainha, vai todo mundo. Mas aquilo ali, sai todo mundo bravo e soberbo. Quem aprende de Jesus é manso e humilde. E aí quem aprende com Jesus descobre o segredinho dessa vida. Eu repito isso aqui. Ele tem descanso aonde? Por que tem muito irmão que está perturbado? Está dentro dele a perturbação. Ali diz, se você aprender de Jesus, você vai ter descanso para a tua alma. Só que como eu vou ser discípulo, eu sou discípulo de... Não tem mais discípulos de Cristo, tem discípulo da Assembleia, da Presbiteriana, da Batista, da Católica, que seguimos a regra da igreja. O que essa igreja pode? Algumas pessoas, para ser membro de uma igreja, falam, aqui o que pode? Sendo que a pergunta era assim, aqui prega a Bíblia? Aqui vocês pregam a Bíblia ou aqui é... Mas eu preciso saber o que pode, porque eu quero viver uma coisa leve. Não, eu não gosto desse peso. Que peso? João diz que os mandamentos deles não são pesados. E para ser um discípulo de Jesus, você vai ter que começar a aprender com Jesus. E aí o que Jesus fazia, irmãos? O que Jesus orava? Será que Jesus orava? Aí você pergunta para você, eu oro? Aí você responde para você, se você não está orando, me dispiate tanto. Você não é um discípulo de Jesus. Você não está imitando Jesus. O discípulo aprende, porque Jesus falou o quê? Orai. Paulo escrevendo diz, orai sem cessar. Aí nós somos cristãos, eu sou um discípulo. Ora, não. Fala de Jesus para alguém? Não. Prega, não. Canta, não. O que você faz? Eu venho no culto. Perceba que para vir nas igrejas é uma obrigação. Eu vi um culto domingo de Páscoa numa igreja gigante. Irmãos, estava tão vazio. Teve uma hora que pegou a câmera de longe assim, e é grande a igreja, cabe umas 3.000 pessoas. Eu tentei contar ali rapidinho que a câmera pegou, acho que eu fiz uma conta de cabeça, deu uns 100. E domingo era teoricamente Páscoa. Mas era mais importante um almoço, um café da manhã em algum lugar, do que estar no culto dizendo obrigado pelo que o Senhor fez por mim. As pessoas não estão imitando Jesus. Jesus ia ao templo. Sabia que Jesus congregava fielmente? Jesus ia para a sinagoga. Jesus adorava a Deus. E ser crente hoje não pode ser uma coisa baseada em sentimento humano, irmãos. Porque você não pode esperar que esteja tudo bem para você estar alegre. Você nunca vai ser um cristão se você espera estar tudo bem para estar alegre. Mas se você aprender de Jesus, você vai ter o que ele disse ali, aprendei de mim. E você vai ter descanso na alma. Você dorme em pé, você dorme deitado, você dorme sentado. Agora a gente diz que é cristão, irmão, mas tem irmão cheio de remédio para dormir. E eu não estou dizendo que não tem problema, por favor, não interprete mal não. Não são pessoas com problemas, são pessoas angustiadas, nervosas, todo dia indireta para os outros, todo dia revoltado com alguém. Manso e humilde, pelo amor de Deus. E humilde não é andar todo rasgado não, é andar todo bonito, mas respeitar todo mundo, saber que todo mundo tem um valor. Não é chegar aqui, não, tudo sujo, rasga a roupa, vai. Não, isso não é humildade não, isso é pobreza. A gente confunde pobreza com humildade. Tem muito pobre que é soberbo, não tem nada de humildade. E tem muito rico que é humilde. Você e eu precisamos nessa noite entender. O que é um discípulo? É alguém que aprende com Jesus. Agora o que Jesus faz, irmãos? Eu sei o que Jesus faz. Eu estou aprendendo com Jesus, eu estou numa vida de religião. Teu irmão esse dia falou para mim, mas eu não consigo. Aí fala assim, mas o que você está fazendo durante o dia? Me fala um pouquinho do seu dia. Quando acorda, a primeira coisa que você faz escova os dentes. Ok, mas você vai orar depois que escova os dentes? Ele falou, não pastor, já estou na correria. Falei, põe um relógio para despertar 10 minutos antes, ora 10 minutos. Não dá pastor, estou muito cansado. Irmãos,
Nunca teve uma geração com tanta desculpa para orar. Meu irmão, tem alguém aqui que não está cansado? Às vezes alguém fala, não vou na quarta porque eu estou cansado. Como se vocês tudo não estivessem fazendo nada. Passaram o dia todo na piscina e aí falaram, vamos para o clube. Perceba o que eu estou dizendo. Quem aprende com Jesus, ele vai ter descanso na alma. E eu e você nessa noite, esquece ser discípulo de Jesus. Ele falou o seguinte, avalie bem. Porque tem gente que vai desistir, irmãos. Tem gente que vai desistir. A Bíblia diz que alguns vão apostatar. Pastores que diziam, creiam, vão dizer, não crê não. Esse negócio era mentira. Pastores que dizem, isso é pecado, quando eles fizeram, eles falam, não era pecado, eu interpretei errado. Por quê? Porque vão cansando, vão olhando o mundo, vão se adaptando ao que o mundo diz. E não espere que daqui para frente vai ter Bíblia sendo pregada e povo aplaudindo, não vai ter. Pode até que tenha pessoas dizendo assim, que belo, mas ninguém muda nada. Eu gosto de um pastor que prega a Bíblia, gosta mesmo? Aí quando tem um que só revela, está lá ele, chovendo, canivete. Nós precisamos nessa noite olhar, nós somos discípulos de Jesus ou não? Porque não vai adiantar ter uma igreja cheia de gente, membro da Demariana. E os irmãos sabem, eu tenho isso plenamente no meu coração. Se a gente não entender que essa igreja tem que formar cristão, é uma perda de tempo danada. Principalmente para mim. Eu sempre oro a Deus de manhã, irmãos, porque não dá para ser uma coisa que o mundo quer. Eu sempre oro e falo, porque aqui diz o seguinte, eu tenho que amar mais a Ele do que a mim mesmo. E não é fácil isso. Porque eu às vezes quero fazer outra coisa. Porque eu às vezes quero fazer de outra forma. Eu também acho legal você juntar muita gente para ficar todo mundo rindo, é legal. Mas e para ser salvo, não é isso que funciona. Para ser salvo é o seguinte, avalia aí se você quer ser crente mesmo. Porque você vai ter que amar a Cristo mais do que tudo. Você vai ter que ter um posicionamento tal, que aonde você chegar, você vai ser uma referência de Jesus. Agora nós somos discípulos de Jesus, mas não se parecemos com Jesus, não falamos de Jesus, não temos paz. Você foi em qual culto hoje? Fui no culto na igreja, da pregação da Bíblia, para aprender de Jesus. Aí você chega em casa, você não é manso, você não é humilde, você não tem paz. Você foi mesmo na igreja? Você estava mesmo no culto? Tem irmão que acaba o culto, faz cada pergunta e cada palavra que eu falo. Você estava na igreja? Nós temos que orar, quando entrar desliga o celular. Se morrer alguém, acabar o culto, eu vou lá, ué. Você vai saber se alguém morrer. Mas tem irmãos, às vezes no culto, está vendo celular, está vendo Facebook, está curtindo foto. Isso é discípulo, irmãos. O discípulo, para aprender, ele tem que ficar em silêncio na frente do mestre. O discípulo, para aprender, ele tem que falar, fala comigo. E a gente precisa, sabe por quê, irmãos? Não dá para suportar a pressão do mundo sem ser discípulo. Não dá. Você pode ser a multidão, mas a multidão, na hora que o couro pega, ela corre. João 6,1. Coloca aqui, João 6,1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Próximo. E a grande multidão, escute, João 6,1. E a grande multidão o seguia. Por quê? Porque viu sinais que operava sobre os enfermos. Vai lá no versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava mais com ele. Sabe por que não andava mais? Ele falou o seguinte, basta de milagre. Espera um pouquinho, deixa eu pregar para vocês. Posso pregar? Isso aqui eu estou falando de Jesus Cristo. Só que quem não segue e não aprende com ele, quando vê o que tem que fazer, vai embora. Não, irmãos, escuta isso aqui, porque se você não escutar, e não orar, e não ler, e não se esforçar, você vai ficar brincando com a vida sua. Porque, perceba uma coisa, quem vai aqui me defender lá na hora da entrada do céu aqui?
Tem alguém aqui que vai falar, não, o pastor pregava. Não tem ninguém. Cada um dará conta de si mesmo. Não vou poder dizer, não, mas veja bem. Mas eu falei com você. Não, Deus, mas a igreja. Mas eu falei com você. Não, mas o povo. Eu falei com você. Moisés não entrou por quê? Deus falou o que para ele? Dá 2 cacetadas? Não. Só que ele estava com raiva. Puf, puf. Sobe lá em cima. Mas Deus foi bom, não foi? Sobe lá em cima, Moisés. Dá uma olhadinha. Olha o que você perdeu, meu filho. Se você nessa noite não entender que o caminho de aprender tem um objetivo. Quem aqui é formado? Tem alguém aqui que é formado na faculdade? Temos aqui 2 formados. Eu não vou colocar eles em constrangimento, não. Mas eles são formados. Teoricamente, na matéria, eles têm que saber tudo. Tem que saber. Eles podem não dar o detalhe, mas eles têm que saber o norte. Vamos dizer assim? A faculdade te ensina o norte. O que é norte? A direção a seguir, não é isso? Toda construção segue o norte. Para você saber que direção seguir. Nós, como discípulos de Jesus, nós teríamos que ter sempre a direção. Estou triste. Qual que é a direção? Orar. Estou com muito problema, enfermidade. Qual que é a direção? Vou ligar lá na igreja e pedir para os irmãos virem aqui orar. Não tem mais isso, irmãos. Ninguém confia mais nem em ninguém. Tem irmãos que recebem bênção e fica calado. Não conta aqui não. Tem medo de alguém invejar. Perceba, crê mais que o diabo tem poder de atrapalhar do que Deus tem poder para continuar te dando o que Ele te deu. Lembra quando o profeta vai tentar amaldiçoar Israel? É impossível amaldiçoar quem Ele abençoou. Só que nós não estamos aprendendo mais com Ele, aprendemos com o mundo. E tem pregador coach que fala, fecha a boca, porque José falou e foi vendido. Conta as bênçãos de Deus. Para de falar mal dos outros, para de falar da vida dos outros. Esse dia eu falei para o irmão, silencia. Foi essa palavra que eu usei para ele. Silencia, para de escrever status. Para de falar, para. Eu falei para ele ainda, se quiser xingar alguém, liga para mim e me xinga. Pode ligar e me xingar. Eu dou autoridade. Se você quiser xingar alguém, você liga para mim e você me xinga. Que eu vou ouvir seu xingo e vou falar, amém. Vamos orar agora. Sabe por quê, irmãos? O diabo aproveita da sua fraqueza. Aí você vai lá, não, eu vou escrever porque eu não aguento. Ai, meu Deus! Aí fica todo mundo, aí print para lá, print para cá e seu status corre. Todo mundo fazendo o que Deus mandou. Aprenda de mim. Você está aprendendo com quem? Com quem você está aprendendo? Quem é o teu modelo? Quando você vai comprar uma roupa, meninas, qual é o modelo? Qual é o modelo? Os homens, quando vão pensar em alguma coisa, qual é o modelo? Qual que é a nossa referência, irmãos? Tem pessoas que têm igreja, tem pastor, mas passa o dia todo assistindo culto na internet, caçando bênção. Fica procurando onde tem oração. Vem orar aqui na igreja. Só me ligar, pastor, eu quero orar. Vai lá na igreja. Não, mas tem que ter alguém orando por mim. Então você não está aprendendo nada. Porque o discípulo, ele já aprendeu a orar. Agora ele é um discípulo que faz outro discípulo. Eu não entendo às vezes como uma igreja fica 10 anos e não tem gente crescendo. Todo mundo igual. Tem que incomodar, você tem que fazer assim, basta. Amanhã eu tenho que estar lá pregando. E eu não digo estar aqui como pregador, porque um chamou para ser pregador, outro é para orar, mas você tem que saber fazer alguma coisa na igreja. E Jesus, ele vai dizer que nós teríamos que tomar a cruz, aprender dele, ser manso e humilde de coração. Isso aqui, e você vai encontrar paz. Que pena que a gente está deixando de ler a Bíblia. Abra aí João 13, 14. João capítulo 13, versículo 13 e 14. Eu gosto desse texto que Jesus faz uma
Vós me chamais de Senhor, e dizeis bem, eu sou. Esse texto eu amo porque Jesus olha para os discípulos e fala assim: vocês estão dizendo que eu sou o cara? Eu sou o cara. Vocês estão dizendo que eu sou grande? Eu sou grande. Vocês estão dizendo que eu sou poderoso? Eu sou poderoso. Vocês estão dizendo que eu tenho domínio sobre tudo? Eu tenho domínio sobre tudo, porque eu o sou. Ora, se eu sou o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Vai lá, passa mais um aí. Porque eu vos dei o exemplo. E ali tem outro verbo. Para que, como eu fiz, o verbo fazer, ação. O verbo é ação, não é isso? Estou certo? Façais vós também, irmãos. A nossa autoridade, ela não muda quando nós somos humildes. Você é o que é e pronto. Só que você tem que começar a respeitar quem está ao seu lado. Aí a gente diz que é cristão, que aprendeu, e tem pastor que não respeita quem... Uma vez um pastor disse para mim: pastor presidente fala com o pastor presidente. Pastor local fala com o pastor local. Membro fala com membro. Adolescente com líder. Eu penso sempre que ou a gente está fazendo finta de niente, e eu sempre volto no que Jesus diz da arca de Noé. Será como nos dias de Noé. Eles ouvirão, mas não escutarão. Tem ouvido, mas não ouve. Tem olho, mas não vê. Eu tenho certeza que a gente tem que nessa noite imitar Jesus. Ele disse: eu deixei o exemplo para que vocês façam. Jesus tinha fé? A gente está falando que Jesus disse: se você não fizer algumas coisas, você não pode e não pode. É que foi virando moda crente desviar, não foi virando moda? É moda hoje. Antigamente os crentes não desviavam assim não, irmãos. E eu digo para você, dor e luta não tira crente da igreja. O que tira crente é pecado. O que tira é raiva no coração. Fingimento, falsidade. Isso tira você da presença de Deus. Dor não, dor você chora. Você fica angustiado, você vem para o culto. O cristão, ele não se afasta por causa da dor. Agora o pecado te tira. Porque o pecado gera morte. E tem muita gente brincando. Por quê? Se prega um Jesus qualquer. Não, vem. Vem para quê? Tem que começar a fazer o seguinte, ó, vem cá, você quer mesmo? Tem que estar na igreja todo domingo? O pastor vai te ligar na quarta se você não vier. Moça, no Brasil, não sei se aqui tem, no Brasil tinha o dia do futebol na igreja, né? E o pastor cortou. Porque no dia do futebol, irmãos, estava todo mundo. Podia estar chovendo. Às vezes era sempre 10 horas da noite o futebol. Não era na hora do culto. Era depois do culto. Na sexta-feira, depois do culto. Era num campo assim, tinha uma neblina. Às vezes, irmãos, dava 7, 8 times. O pastor uma vez falou: não, está errado esse negócio. Porque vocês não vêm para o culto. Estou cansado. Não, que vocês não vêm para a escola bíblica. É o único dia que eu tenho para dormir. Agora marca o futebol na hora da escola bíblica. Vai todo mundo. E eu não sei se você pensa, mas eu penso sempre que ou eu entendo o que é ser um discípulo de Jesus, ou eu vou perder o tempo. Porque quem não é discípulo não entra no céu. Entra na igreja, faz tudo na igreja, não muda nada. E as pessoas não querem, irmãos, as pessoas estão ficando assim, ó. Você fala. Sabe, como se alguém tivesse condenado à morte e rindo, como se fosse louco. E o diabo vai aproveitando. Tem alguém dizendo que agora TDAH é para tudo. Tem agora adulto fazendo exame. Esses dias um amigo meu falou assim: eu tenho TDAH. Eu falei: mas agora você descobriu? É por isso que eu fiz tudo errado. Eu vou fazer um exame. Eu estou esperando um pouco mais, porque ainda tem um pouco de tempo, né? Quando eu tiver mais velhinho, falam um TDAH. Aí eu falo: irmãos, me perdoa. Todos aqueles erros que eu cometi foi o TDAH. O TDAH me deixou mais lento.
Que TDAH, irmãos? Tem o Espírito Santo. Quem te capacita não é o TDAH, é o Espírito Santo. Só que a gente busca, e isso aqui vai de tudo. Vamos fazer um culto do Espírito Santo. Se você não tem uma vida com o Espírito Santo, o que adianta um culto para o Espírito Santo? É magia. Quer fazer magia. Balança, né? Pega a mão do pessoal e fica assim, ó. Eu lembro que fui uma vez numa vigília, a mulher pegava na mão e fazia. Vai. E eu falava, meu Deus. E eu sempre fui mais para a palavra, né? E aquele dia eu fiquei tão nervoso daquela vigília, porque ela pegava a minha mão e fazia, vai. E eu fazia, e com medo, era novo. Fui embora doido de raiva. O que eu vim fazer aqui, meu Deus? Que brincadeira é essa? Deus não precisa que você force. Falou assim, fiquem orando, fiquem reunidos, fiquem em comunhão, fiquem se santificando, porque de repente Ele vem, chuf! Temos que ser discípulos de Jesus. Temos que voltar a imitar Jesus. Eu nunca vi Jesus fazendo o culto do reteté. Eu não vi, eu tenho muita dificuldade de crer no que não está escrito. A Bíblia ensina não vá além do que está escrito. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, perdão. Porque para isto sois chamados. Escuta uma coisa. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas. Isso aqui é uma simbologia. O que significa? Você já brincou com seus filhos num lugar de quem tem filho, que você pisa e tem que pisar onde você pisou? Às vezes é difícil, porque o pai faz o quê? Aí o filho com a perninha pequena. Como é que segue pisada de Jesus andando do jeito que você quer? Você não vai, não está. Você sabia que nós não estamos sabendo mais o que é ser cristão? E isso é preocupante. Quantos irmãos que falam para mim assim, às vezes, eu tenho um chamado de Deus. E eu sempre oro por eles, porque não é que eles não têm, mas eles não entenderam. Eu tenho um chamado de Deus para pregar. Você está lendo a Bíblia? Não. Não vai dar certo, irmãos. Não vai dar certo. Nós temos que nessa noite pedir ao Senhor que Ele fala, eu tenho que seguir suas pisadas. É as pisadas de Jesus, irmãos. Tem um filme ou um livro, não sei. Sempre que você for fazer alguma coisa, você fazer a pergunta, o que Jesus faria? Tem alguém te ligando, você já falou, vixe, o que Jesus faria? A gente não faz isso mais. A gente às vezes pega alguma cena de filme e copia. Então, para você ser um discípulo de Jesus, você tem que imitar o exemplo de Jesus, você tem que aprender de Jesus, você tem que seguir Jesus. E quem não pode ser um discípulo de Jesus? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Lucas 14, 33. Para ser, tem que ser aquelas coisas que eu falei. Mas quem não pode ser? Acharam Lucas 14, 33? A gente já leu de uma forma diferente, mas diz assim, ó. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo. Está escrito na sua Bíblia tudo também que possui? Está escrito? Não pode ser meu discípulo. Parece que Jesus estava forçando. Você quer? Quer mesmo? Quer mesmo entrar nesse negócio? Se você não renunciar, você não vai poder ser discípulo de Jesus. A gente tem renunciado o que para o Jesus, irmãos? E renunciar, se lembre, é sempre um ato pessoal. Para você estar aqui, você renunciou, está em outro lugar. Seja na sua casa, seja em qualquer lugar. É renunciar.
É você dizer o seguinte: ah, eu tinha direito de dar uma bela resposta, mas eu vou renunciar por Cristo. Então, se você não pode renunciar, você não pode ser o discípulo. Se você ama mais as suas coisas do que Jesus. E aí, ó, tem um versículo aqui, eu quero que você abra aí comigo. Lucas 9:62. Deixa eu ler esse versículo. Que está cheio de gente aí que está brincando com esse negócio. E Jesus lhes disse: ninguém. Escuta aqui. Vamos ler primeiro um pouquinho ali. Ali está escrito uma palavra que tem significado. Existe um estudo que se chama etimologia, que é o estudo da origem das palavras. Ali não precisa de etimologia. Ali está dizendo ninguém. Se nessa sala não tivesse ninguém, quantas pessoas tinham? 0. Ninguém. O texto está dizendo que ninguém. Ninguém. Guarda esse ninguém aí no seu coração. Que lança a mão do arado e olha para trás, ele é apto para o reino de Deus. Aí está cheio de gente que abandonou o arado e vai falar para ele que ele não é crente. Vai lá. Está falando mal da igreja, mas ali está dizendo que ninguém que pega a palavra e depois põe a palavra para trás, misericórdia, que eu estou falando, né? Isso aqui serve para mim, né? Fiel até a morte, se Deus quiser. É que nem Paulo, espero que eu pregando não seja condenado. Agora a gente está brincando com isso ou não está? Todo mundo abandonando a igreja, todo mundo abandonando tudo de Deus. Ninguém quer fazer mais nada para Deus. Tem gente que fala, não, tem que pagar, tem que pagar. Antigamente a igreja crescia, todo mundo fazia. Hoje as pessoas querem dar dinheiro para alguém profetizar o CPF dela. Que até a Receita Federal sabe. Hoje as pessoas querem pagar para alguém falar alguma coisa que me faça chorar. Então você não pode ser um discípulo de Jesus se você não está disposto a renunciar. Pense e reflita, irmãos. Se você não está disposto a dizer, eu posso, tenho até direito, mas eu renuncio esse meu direito por Cristo. Abra sua Bíblia comigo, por favor, eu quero ler outra coisa. Renunciar a si mesmo, né? Vamos Mateus 16:24, vamos ler? Como então eu tenho que ser um discípulo de Jesus? Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser, isso que é muito gostoso, né? Respeite quem não quer, irmãos, mas se você quiser vir após mim, e o texto não começa dizendo renuncie os seus irmãos, renuncie a si mesmo. E é difícil, não é? Eu não sou bobo, eu mereço. Eu mereço. Tem até uns coach que falam que você tem que chegar na frente do espelho, não é isso? Você é lindo, você é lindo, você é lindo. Você vai ter um dia lindo, você vai ter um dia lindo, você vai ter um dia lindo. Fale 3 vezes palavras positivas. Ali diz que se você quiser seguir Cristo, você tem que renunciar a si mesmo, você tem que tomar a sua cruz e você tem que seguir Jesus. E tem uma geração mais fraca que essa? Tem uma geração mais fraca que essa? Não tem? Na história não tem. Essa é a única geração que diminuiu a inteligência. E aí não é eu que estou falando, é pesquisa. É a primeira geração que o QI diminuiu. Se você tirar o telefone da mão dessa moçada, eles não sabem fazer mais nada. Tira a internet para você ver. Não sabe fazer conta, não sabe fazer desenho. Desenha aí um negócio? Não sei. Cria alguma coisa? Não sei. Responde, cria um pensamento. O que é criar pensamento?
Nós vivemos numa geração que não está vivendo o que Ele mandou. Mas as igrejas estão cheias, pastor, cheias de pessoas doentes, ouvindo palavras que não são do céu, são palavras para a terra, e palavra para a terra não cura a alma. O que cura a alma é palavra do céu, e palavra do céu não diz para você que o erro está certo, diz que o erro é erro, mas ele pode te ajudar a sair do erro com o Espírito Santo. Temos que parar de transferir, aí é uma transferência de tudo, sempre tem alguém culpado. Sempre foi por causa que alguém na igreja me deu uma palavra. Aquela palavra me matou. Mas engraçado que as 59 mil palavras de bênção não abençoou. Você fala sem volta, você é bênção, você é bênção, você é bênção. Aí quando você fala assim, rapaz, toma vergonha na cara. Saiu da igreja, saí. Viu como o pastor falou comigo? Sempre vai ter alguém que não se compromete, que não se posiciona, colocando a culpa em você. Sempre vai ter alguém colocando a culpa em você, que não serve a Deus por causa de você. Isso é o diabo. Porque quem conhece Jesus, não sai da presença de Jesus. Quem conhece Jesus, não se baseia por palavras de homens. Só que essa geração acostumou. Já pensou o João Batista chegando aqui, irmãos? Pá! Raça de cobra! Oxe, quem é esse pastor? Tá louco? Vai falar com o senhor que não, me respeita. Tem direito de falar comigo assim não, hein? E aquilo era uma ofensa grande. Sabe o que era víbora? Satanás. Era filhos do diabo, arrependei-vos. Mas a gente foi acostumando. Eu falei aqui esses dias que na escola uma mulher velhinha disse, olha, essa geração está perdida. Na escola, hein? Eu não tenho mais esperança nessa geração, porque nós não podemos mais corrigir os filhos, os pais não corrigem. Vai crescendo como quer. Você que está aqui, irmãos, ou você entende isso, ou daqui 5 anos você vai estar igualzinho você está hoje. E quem não prospera, quando vê alguém prosperando, e eu estou falando espiritualmente, fica com raiva. Fica com raiva, porque vê o irmão que chegou ontem pregando, falando, visitando. É assim. A obra não é para quem quer, é para quem faz. Nós precisamos hoje, você é o que na vida espiritual? Não estou falando aqui não. No seu dia a dia, qual igreja você leva? A igreja do desânimo? A igreja da reclamação? A igreja da desculpa? A igreja do sentimento de passado constante? Cadê o Cristo que muda? Cadê o Cristo que quando você encontra Ele, Natanael está ali, os meninos pegam peixe e largam os peixes? Eu nunca entendi aquilo. Passou a noite toda querendo pegar peixe, não pegou. Quando pegou o peixe, deixou os peixes na praia para os outros pegar e foi seguir Jesus. Por quê? Quem encontra Jesus entende que Ele é mais importante que dinheiro, Ele é mais importante que poder, Ele é mais importante que tudo. Mas aí não pode pregar isso mais, pastor. Em nome de Jesus. Eu li essa palavra, Deus falou, você está fazendo discípulos? Ou você está criando membro para uma igreja? E isso eu vou responder para ele lá no céu, quando chegar lá. Por que você não falou isso? Se eu falasse, ia sair da igreja. Eu não posso tentar salvar ninguém, irmãos. Eu não salvo ninguém. Quem salva é Jesus. E se a verdade fazer alguém ir embora, glória a Deus por isso. Mas a verdade vai continuar sendo o nosso foco. E aí, se o Espírito Santo tiver misericórdia e quiser pegar nós aqui e profetizar para todo mundo, vai. Mas vai ser o Espírito Santo. Ele vai mandar você contar 7 dias, no 7º dia chega a benção. Ele vai falar para você, está chegando e vai chegar. Não é aquela profecia, não, você não creu? Eu profetizei, você não creu? E a pessoa fala, eu criei. Se você não renunciar, você não vai para o reino de Deus. Se você não buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você também não vai estar fazendo a coisa certa. Abra um texto aí, por favor. João 8:31. Esse versículo vai dar até um comichão na nossa orelha. Jesus dizia, pois, aos judeus que não acreditavam nele. É isso? Aos que acreditavam. Essa palavra aqui é para quem aceitou Jesus.
se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente serei meus. Então, quando eu saio da palavra, eu não sou discípulo de Jesus. Ele está dizendo o seguinte: vocês creem em mim? Quem aqui crê em Jesus, diga amém. Amém. Permaneça na palavra. Quando estiver triste, vá orar. Quando estiver angustiado, vá para o pé de Jesus. Tem cheio de exemplos bíblicos que homens tiveram quase... Asaf diz que sentiu dor. Sentia dor nos rins, Asaf. De raiva de Jesus. De raiva de Deus. Achando que Deus era injusto. Eu estou lá na igreja. E olha quem está fora, está melhor que eu. O ladrão rouba e vai para casa rindo com o dinheiro que roubou. Eu trabalho o dia inteiro, estou pagando a luz, meu Deus. Estava assim Asaf. Ele diz que o coração dele azedou. Ele diz: eu me embruteci. Ele diz o seguinte: eu fiquei como um animal irracional. Só que ele também vai dizer assim: até que eu entrei na presença de Deus. E aí quando eu entrei na presença de Deus, eu vi o fim da vida. E ele saiu de lá e foi fazer hino e foi continuar o trabalho dele na igreja. O problema é quando a gente está com essas dores, porque a gente tem isso ou não tem? Eu, como pastor, falo: eu vou começar a fazer campanha também, meu Deus do céu. Campanha dá dinheiro. Faz a campanha, meu Deus, dentro dinheiro, o povo alegre. Não, glória, vamos fazer campanha. Mas para quê? Para que a campanha se não tem vida? Temos que orar, jejuar, orar e continuar dizendo: arrependei-vos, Jesus ama você, te perdoa, mas você tem que se posicionar. Você quer seguir Jesus? Não é de qualquer jeito, tem postura, tem coisa que nós não podemos falar. Existe uma placa no cristianismo chamada proibido. E tem coisa que para nós é proibido. Posso falar mal? É proibido. Posso comprar e não pagar? É proibido. Se acontecer um problema, você vai lá e resolve. Mas enquanto você não resolver, você não vai para a praia, você não vai comer pizza, você vai ficar em casa, você não vai trocar roupa, você vai só se rasgar e rasgar, mas você não vai trocar porque você quer. Crente é assim. O crente, aquele que aceitou Jesus. Nós precisamos orar ao Senhor. Nós precisamos pedir misericórdia a Jesus. Para a gente não ficar... Sabe por quê? Você vai vendo que tem muita gente na igreja, mas elas são tristes. Cheio de problema. Isso dá uma agonia, porque não pode ser quem aceitou Jesus assim, irmãos. Não pode. Quem aceita Jesus não vive igual vivia antes. Escuta isso aqui. Quem aceitou Jesus não vive igual vivia antes. Vou ficar rico? Não, continua pobre, mas é um pobre feliz. É que vocês aqui não pegaram essa época, mas eu lembro que a gente ia para uma congregação e dava dó, mas eu também estava no mesmo caminho, né? E a gente chegava na igreja, tinha um irmão às vezes de tênis branco, calça xadrez, camisa preta, gravata vermelha e terno azul. Horrível. Mas ele estava alegre, irmãos. Quantas vezes aquela congregação olhava aquele irmão, nem lembro o nome dele mais. Levantava a mãozinha, adorava, chorava, a mão toda grossa. Para passar aqui, ele não passava nem assim, passava assim. Porque se passasse assim, arrancava o olho. A gente tem hoje ar-condicionado, a gente tem água mineral, a gente tem cadeirinha, a gente tem ônibus que traz. E a gente é cheio de mimimi, como diz por aí. Tem uma frase agora, os crentes, o Adriano até fala ela, os crentes Nutella. Os crentes que não aguentam nada. Os crentes que querem um Deus... Vire crente nessa noite. Se posiciona. Fala: eu sou filho de Deus. Isso não posso. Por que você não vai fazer isso? Porque não pode, desagrada o meu Senhor. Isso vai manchar minha alma. Isso vai manchar meu corpo. E eu quero ter comunhão com Ele. Agora todo mundo que sai da igreja vai pecar. Não, mas eu saí da igreja por causa do pastor. Tá bom, vá para outra igreja. Vai para o bar, beber, vai para a noite, prostituir. E você saiu por causa de alguém? Nós temos que orar nessa noite para o Espírito Santo vir aqui nesse lugar e fazer uma limpa no nosso coração e tirar de nós o que não presta. Porque nós temos que dizer: eu sou crente. E não é falar, é agir.
É alguém olhar você e você falar: "Ai, hoje eu estava meditando num texto bíblico. Olha, hoje eu estava ouvindo um hino. Olha, hoje eu estava num momento de oração. Olha, porque é a vida cristã, irmãos." Abra sua Bíblia aí, por gentileza. João 14, 23. Isso aqui é tudo palavra de Jesus. Jesus respondeu e disse-lhes: "Se alguém me ama..." Olha aqui, ó. De novo, está claro o texto ou não está? "Guardará a minha palavra." E ele não está falando do que ele falava, não. Está falando isso aqui, ó. É singular. "A minha palavra. E meu Pai o amará. E viveremos para Ele. E faremos nele morada." "Ah, eu sou morada de Deus." Você está guardando a palavra? Não, é muito difícil. Como? Sabe por quê? Porque você ainda não ama. Calma. Sabe por que você ainda não ama? Porque você não está vivendo com Ele. O amor só vem, irmãos, com a convivência, irmãos. O amor por isso aqui, ó, só vai vir você lendo todo dia. Tem dia que você começa a ler e fala: "Ixi, da tribo, da tribo, da tribo, da tribo, da tribo, da tribo, da tribo. O que é isso, meu Deus?" Se você não ama Ele, você não consegue guardar. Mas Ele disse: "Se você..." Ele disse você ou alguém? O que é alguém? Vamos lá de novo para a etimologia. Alguém aqui me prometeu. Quer dizer que entre esse povo tem alguém. Isso significa que qualquer um pode ser. Quando eu digo alguém, você sabe quem é? Ele não está dizendo quem é. Ele está dizendo o seguinte: qualquer um que me amar, vai guardar. A pergunta é: eu estou amando a Deus, irmãos? Não, ainda estou só gostando. Então continua. É o processo. Aí hoje a gente acha que quando a pessoa levanta a mão na igreja para aceitar Jesus, ela já é um... Não, calma, é um processo. E não é desrespeitar o processo, mas processo que dura 10 anos. Já pensou meu filho 10 anos no colo mamando? Já pensou você tem um filho, ele fica 10 anos no colo mamando? Você vai falar o quê? Tá doente. Quem tem filho sabe, o filho demora um pouquinho a falar, você já fica com medo, não fala? Não, já era para esse menino estar falando. Ele está na idade de falar. Qual que é a idade nossa hoje aqui espiritual? O que era para a gente estar fazendo pelo tempo que a gente está na igreja? Era para estar pregando, era para estar cantando, era para estar evangelizando. Está fazendo o quê? Nada. Aí você faz uma reflexão no seu coração. Pode ser que você caiu numa igreja durante a sua vida que o pastor não queria que você crescesse. Mas aqui eu peço a Deus que você cresça. Peço a Deus que eu não tenha mais nem espaço para falar, que eu tenha alguém que fale melhor para mim poder ir para outro lugar. Aqui tinha que ser assim. Ó, vai você para lá, vai você para lá, vai você para lá. Não, mas eu só quero aquele. Por que só aquele? Mas é preciso, quem quer falar, fazer o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Você quer falar de Deus, que as pessoas querem te ouvir? Anota aí. Essa é a receita. Quando você tiver isso daqui, ó, aí você vai ver que não vai ter problema você ir no lugar do pastor, ou você ir no lugar de alguém. A pessoa vai falar: "Quem vem? Fulano." Ah, glória a Deus, que benção. Acharam? Que Deus nos considere como ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Eu li certo? Não, mas o que o homem pensa não me importa. Onde está escrito isso? Onde está escrito isso? Vá ter testemunho lá fora primeiro para falar de Deus. Vá ter testemunho primeiro para falar de Deus. Porque os homens têm que te reconhecer. Aí quando eles reconhecer, tem outro detalhe. Calma, porque tem gente que reconhece. Aí tem o detalhe que está faltando. Olha lá, vem aqui comigo, por favor. Hoje é dia de andar no caminho um pouquinho azedo, mas é bom. Diz que no primeiro momento gera raiva, né? Por que eu vim hoje, meu Deus? Podia ter ficado dormindo. Vai olhar quem não veio e falar: feliz é quem não veio. Pode ser que até alguém está assistindo online e fala: ainda bem que eu não fui.
Versículo 2. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache. Quero falar de Deus, mas não sou fiel. Quero falar de Deus, mas não tenho exemplo. Quando vão escolher os diáconos para servir as mesas em Atos capítulo 6, os discípulos falam assim, escolhe homens de boa reputação. E o que é reputação? É o que eu penso de mim mesmo? Não, é o que você pensa de mim. Aí cheio de gente com uma reputação nessa cidade que só Jesus. Aí eu tenho um chamado, então vá orar, vá ser fiel, que você vai ter microfone, você vai ter bateria, guitarra, teclado, tudo para você. Esse lugar é lugar para quem tem compromisso com a palavra. Ah, mas eu sei cantar, canta na sua casa, ou procura outra igreja que está com as portas abertas para cantar. Não, mas eu gosto de falar. Pegue seus amigos e vá falar. Mas para falar aqui você vai ter que ter palavra de Deus para falar. Você vai ter que se comprometer com o seu testemunho. E você tem que ser um discípulo. O púlpito não é para quem quer, é para os discípulos de Jesus. Para eles falar de Jesus. Porque quem cura é Jesus. Talvez nessa noite aconteça João 6,66. Que você e eu possamos ser verdadeiros discípulos de Cristo.